galera, estamos aqui de volta para mais um Papo de Gigante para vocês. A gente demorou um pouquinho para voltar, mas estamos aqui de volta. Antes de começar, eu queria pedir desculpa em nome de todo mundo do Giants Brasil pela demora, mas acontece que há 2 semanas que a gente está tentando gravar, mas acontecem vários desencontros. Algumas vezes a pessoa não pode, não bate horário. Ontem que a gente ia gravar todo mundo junto, deu problema de conexão em algumas pessoas, inclusive comigo por causa da chuva. Outras tiveram alguns problemas pessoais que tiveram que cuidar, dar prioridade. Mas para não deixar vocês na mão, a gente fez aqui um rapidinho comigo, o Luiz e o Lucas, para comentar um pouquinho sobre tudo que aconteceu, sobre essas novidades que tiveram essas semanas aí, o que a gente acha dos próximos 2 jogos também. Vai ser um bate-papo bem rápido mesmo. Infelizmente a gente não conseguiu juntar todo mundo, mas a gente tá aí na luta para em breve juntar todo mundo aí, fazer aquele podcast que todo mundo gosta. Beleza? Então desculpa aí pela demora e vamos direto ao assunto. E aí, galera, tranquilo? Beleza? Como vocês estão? E aí, galera, estamos aqui de volta para falar do nosso Giants, falar um pouquinho dos 3 primeiros jogos, esse começo de temporada que não é bem o que a gente esperava, mas vamos ver o que dá para ser salvo ainda e o que tem aí pela frente, quais são os próximos passos. Fala, galera, é um prazer participar com vocês aqui de mais um podcast do Giants Brasil. Nós vamos aí participar de mais um podcast com vocês. Boa, mas antes da gente entrar no assunto novo aí, vamos falar um pouquinho dos 3 jogos que passaram, né? Os Cowboys, Lions e Eagles. 3 derrotas deprimentes aí, bem tristes pra gente. Vários torcedores bateram a cabeça de nervoso, mas de modo geral, o que vocês acharam dessas 3 partidas? Vemos aí no primeiro jogo contra o Dallas, aquela expectativa de começo da temporada, e você chega, o time joga de forma apática, é dominado pelo time do Dallas. Vemos eles, como diz, enfiar a goela abaixo da gente, o jogo de corrida deles, facilitando a vida do Prescott, e nossa defesa não encontrando soluções, ficando um tempo absurdo dentro de campo e o ataque não produzindo absolutamente nada. O McAdoo não conseguiu colocar nada em prática do sabe-se o que ele preparou durante a pré-temporada. Não haviam jogadas que prestassem, as execuções foram pífias, e você tem aí contratações de off-season que nem no jogo foram envolvidas. Foi um jogo trágico em todos os aspectos. Bom, aí vai para o jogo Dallas contra Lions, em casa. Aí você pega, a torcida já entra pressionando, muitas vaias, e de novo não conseguindo encaixar nada a equipe. O Giants consegue fazer, um drive que prestava, e mesmo assim, como no jogo contra Dallas, a nossa linha ofensiva castigou o Eli Manning. Ele tem seus erros, mas você não tem como você considerar quando o seu left tackle é empurrado com um braço pelo defensive end para cima de você. Não tem como você confiar, não tem como você se programar. O Eli não tinha tempo de leitura nenhuma. Não tinha, o pessoal reclama, o Eli, o cara estava livre, mas como você consegue fazer a primeira, segunda leitura, sendo que você não tem tempo de fazer nem meia leitura? É absurda a forma com que a linha ofensiva do Giants tem jogado. Principalmente o Flowers, o John Jerry, o Bob Hart, esses caras não tem nível de Nova York, isso é absurdo. E você não ter percebido isso aí nesses 2 anos aí de McAdoo, ou nos anos aí que o Reese estava aí, é um erro abismal, ao meu ponto de vista. Aí pegamos, vamos para o jogo contra o Eagles. Eu falei em diversos momentos conversando nos grupos de WhatsApp, e para mim o time do Eagles também é uma equipe fraca. Todos os 2 times, Giants e Eagles, deram chance para qualquer um vencer. O Giants não conseguia produzir, o Eagles ela também não produzia nada. Vimos uma mudança realmente de postura do ataque, depois do vexame do McAdoo criticando seu quarterback na entrevista coletiva pós-jogo do Lions. Vimos um plano onde o Eli praticamente não fazia nenhuma leitura, já tinha um recebedor, muito corte em rota slant,
E foi até sair os dados depois aí, o Eli lançou a bola mais rápido dos quarterbacks aí, com 1,8 segundos. Isso dá muita margem para erro, eu vou falar isso daqui a pouquinho sobre isso. Agora, desenvolveu, pelo menos começou a avançar dentro de campo. Isso era absurdo, antes era entrar dentro de campo e nada acontecia. Chegamos aí no último quarto, fizemos um grande último quarto. Ela voltou a jogar da forma que a gente se lembra dele. Teve a presença do Odell, putaço, né? Vamos usar essa expressão aí. E o Giants conseguiu virar o jogo, mostrou, né, bom desenvolvimento. A defesa sofreu muito com o jogo corrido do Eagles e mesmo assim, porém, nós saímos com a derrota num chute improvável de 61 jardas, em que o McAdoo, ao invés de pedir o timeout em cima do cara tá chutando, ele pediu antes. Um conjunto de erros. Eu venho falando isso. Eu falei, não no podcast, mas eu deixei registrado com o pessoal. Meu maior medo nessa temporada era a comissão técnica, que às vezes não era preparada o suficiente para levar a gente mais no Super Bowl. Mas o que eu tenho visto é que ela não está preparada para levar a gente dentro da temporada regular até os playoffs, que é muito mais agravante que isso. E aí, né, acontecem as coisas que acontecem dentro de campo, é reflexo da comissão técnica, do trabalho deles. Bom, a primeira partida é algo que a gente quer apagar da memória, né? Uma estreia lá em Dallas, todo mundo na expectativa de um grande jogo, e a gente já pôde ver aí o que a nossa linha ofensiva tinha preparado para nós, né? Foi uma atuação desastrosa, principalmente do Ereck Flowers, e acabamos marcando apenas 3 pontos no jogo. Nosso ataque não conseguia ficar em campo, nossa defesa começou bem, depois foi cansando, porque é impossível ficar tanto tempo em campo e não se cansar. Mas foi realmente um resultado, uma derrota de 19-3, machucou bastante. Aí na semana 2, novamente no prime time, né, horário nobre, a gente lá com a expectativa de uma recuperação dentro de casa contra um time do Detroit, que mostrava já sinais de ser um bom time. E mais uma vez o ataque não funcionou como a gente esperava. De novo o Ereck Flowers falhando muito. Teve um lance até com o Ziggy Ansah no defensive end do Lions, que ele com uma mão só ele jogou o Flowers no chão. Isso é vergonhoso para um linha ofensiva. Não vou nem falar de left tackle, para qualquer linha ofensiva. É vergonhoso até para uma linha ofensiva de high school. E o nosso querido profissional Ereck Flowers conseguiu essa façanha, né? E infelizmente a gente pode ver, aí já falando do terceiro jogo, que não tem como negar, a gente vive hoje uma Odell dependência, né? É ruim um time depender só de um jogador, mas enquanto o Odell não tiver 100%, o ataque parece que não funciona. Ele fez um esforço nesse terceiro jogo contra o Eagles, tentou entrar em menos snaps, aí no último quarto que ele resolveu, que eu não sei se foi uma decisão da comissão, que falou, estamos perdendo já, vamos tentar alguma coisa aqui. Aí ele deu um pouquinho mais dele e você viu que já fez uma diferença, o ataque começou a funcionar, a gente quase conseguiu levar o jogo para prorrogação. E aí a gente esbarrou em alguns erros do passado aí que voltaram para nos assombrar, né? Que é problema no gerenciamento do relógio, né? Não foi pedido tempo na hora que tinha que ser pedido, na hora que era para gastar o relógio não gastou. Infelizmente a gente teve que enfrentar esses problemas que a gente já viu no passado, né? Quem se lembra da temporada aí 2015, que perdemos vários jogos nos minutos finais, né? E é isso. Os 3 primeiros jogos, infelizmente, não foram do que a gente esperava, né? A gente teve aí também, eu estava até esquecendo de comentar, as atuações desastrosas do Brandon Marshall, que era outro que a gente esperava muito. Foi muita expectativa criada na contratação dele, de que
ele ia atrair muita marcação, ia deixar o Odell livre, ou ia ficar livre por causa da marcação dupla em cima do Odell e ia acabar com os jogos. E o que a gente viu foram drops. Aliás, uma coisa que sempre perseguiu o Brandon Marshall na carreira dele, né? Ele tem esse problema mesmo de dropar passes importantes. E isso infelizmente acabou ferindo, né? Machucando o nosso ataque nessas primeiras semanas. Bom, antes da gente entrar então para falar um pouquinho das próximas partidas, vamos bater um papo aí sobre alguns assuntos que aconteceram durante essa semana aí, sobre a linha ofensiva, o ataque, o Ben McAdoo, enfim, todas essas coisas que deixaram os torcedores bem tristes aí. Vocês têm alguma coisa para falar? O que vocês acham disso tudo que aconteceu? Então, é difícil até de falar. Você tem um pessoal que está trabalhando todos os dias com os jogadores e o pessoal não dá conta de analisar que a sua L não tem jogadores que possam ser considerados do nível da NFL. Você não pode ter um left tackle que é jogado para trás por uma mão por um defensive end. Você não pode ter um left tackle que na hora do jogo o cara quando ele não consegue ser jogado para trás, ele comete holding nas jogadas cruciais, né? Então assim, é vexatório, é absurdo, e isso aí cai nas costas do Reese e do McAdoo, que ainda estão insistindo com o cara para jogar. O cara ser ruim é culpa dele? Não, ele é ruim. Agora, se ele está jogando, é culpa de quem está colocando ele lá dentro. Isso é óbvio. A gente tem o Eli mesmo, ele está tendo alguns problemas de leitura, tá? Mas eu falo, a questão é confiança. Você para atrás da linha ofensiva, você não sabe para qual lado vai abrir o buraco, vai te deixar atropelar, vai. Então não tem como. O Eli sofreu no primeiro tempo de jogo contra o Lions 5 sacks. Isso é um absurdo. E mesmo assim nada estava sendo feito para se mudar. Deixava o Flowers em cobertura mano a mano contra um cara que estava arrastando ele para trás com a mão. Então aí você vê o erro do McAdoo, que para que contratou o Elliott, o tight end, ou manteve o fullback, o Shane Smith, que até foi cortado agora. Coloca o cara para dobrar em cima da marcação, você sabe que o seu jogador não dá conta, mas não. Então assim, é complicado. Apesar da gente estar batendo muito de um lado do campo também, eu acho que a defesa nossa esse ano ela regrediu demais, apesar de é muito difícil manter o nível que foi ano passado, mas a regressão foi muito forte. Nós temos conseguido sacks em jogadas em que o quarterback faz alguma bobagem e corre para cima do nosso defensive end, porque não estamos ganhando, né, os mismatch, e a nossa secundária vai cometendo erros absurdos. Darian Thompson, que enfim ficou saudável, mas parece que ele largou os talentos dele em algum lugar, né, durante esse tempo lesionado, porque erros de fundamentos absurdos. E quanto a isso, a gente tem que falar do Eli Apple, que para mim 50% da culpa da nossa derrota vai nas costas dele contra o Eagles, pelas penalidades que cometeu, pelas falhas de marcação e, né, na jogada em que o recebedor consegue o passe, possibilita o field goal de 61 jardas, em cima dele novamente, onde ele atrapalha até o General Jenkins a fazer também a marcação. Então tá complicado, estamos aí com alguns problemas de lesão e vai ser uma partida que vai exigir muito dos dois lados do campo contra o Tampa Bay, e é difícil imaginar se os titulares já estão assim, os reservas, o que eles podem fazer. Bom, como já citado, né, acho que os principais problemas do Giants estão na linha ofensiva, né? Uma coisa que não passa na minha cabeça, ok, o Evan Ingram é um grande jogador, já está provando isso, está sendo mais efetivo até do que, por exemplo, o Jay Howard, que era o grande tight end desse draft. Lógico que é um jogador de calibre do Giants, mas talvez não era a necessidade do time, a principal necessidade do time. O Jerry Reese, acho que na primeira rodada ele poderia ter pego um jogador de linha que estivesse pronto para entrar jogando, né? Infelizmente a gente tem aí uma situação
muito ruim no left tackle com o Eric Flowers. A gente tem uma situação tão ruim quanto no right guard com o John Jerry. A gente tem o Bobby Hart, que por mais que possa ter, a gente não tá no dia a dia do treino, possa ter mostrado alguma evolução, alguma coisa de útil, ele tem sofrido com lesões aí nesse começo de temporada, e isso tem afetado o jogo dele. Então eu acho que nós falhamos em reforçar a linha ofensiva, reforçamos vários pontos do ataque, conseguimos manter a defesa bem. Encontramos no draft do ano passado, né, o BJ Goodson, que esse ano está começando a dar os frutos, apesar de ter perdido aí 2 semanas machucadas. Ele teve, se eu não me engano, 18 tackles na semana 1 contra Dallas, um número absurdo para um middle linebacker, né? Ele estava sempre em volta da bola, sempre buscando o lance, sempre marcando bem, sempre parando as jogadas, e ele ficando saudável vai ser, eu acredito que a gente achou ali uma joia para o meio da nossa defesa. E outro problema também que a gente já vem falando há anos, e aí infelizmente a gente tem que falar em anos mesmo, né? É o jogo corrido do Giants, que desde Ahmad Bradshaw a gente não tem um jogo corrido decente, né? A gente teve aí o Jennings, né, que mais ficava machucado do que jogava. Quando jogava até conseguia ir bem. A gente teve o André Williams, que a gente acabou draftando e acabou dispensando por falta de qualidade. A gente tá aí com o Paul Perkins, a gente tem o Orleans Darkwa, que entra ano, sai ano, ele aparece, aí de repente parece que ele vai ser mandado embora, ele consegue ganhar mais um tempinho de jogo. A gente trouxe o Shane Vereen de New England a peso de ouro, e até agora ele não mostrou a que veio, né? E agora a gente tem o Wayne Gallman, que foi draftado esse ano, e que eu gostaria de ver mais tempo em campo, né? Ele não, se não me engano, ele não ficou ativo em nenhum dos 3 jogos nas primeiras semanas, né? Ok, é um rookie, ok, ele foi draftado mais no final do draft, né? Foi escolhido mais no final do draft, então não se espera que um jogador desse esteja pronto para a NFL. Mas o que a gente pôde ver da carreira dele no college e nos jogos da pré-temporada, dá vontade de ver ele correndo no campo. Se bem que também seria talvez queimar o menino, né? Porque com a linha que a gente tem aqui, que não abre espaço para nada, não sei até que ponto seria bom a gente ter o Wayne Gallman em campo. Beleza, mas agora para finalizar então, vamos falar um pouquinho dos próximos 2 jogos. A gente espera, né, que venham com vitória, mas se continuar do jeito que tá bem difícil, né? Alguns torcedores estão bem desacreditados aí, outros já estão xingando todo mundo, estão dizendo que a temporada já acabou. Para vocês, a temporada acabou, o que vocês esperam dos 2 próximos jogos? Esperam vitória, o Giants vai se reerguer? O que vocês acham disso tudo? Bom, falando do que tá por vir aí, agora na próxima semana 4 a gente pega o Tampa Bay fora de casa, vai ser um jogo bem difícil. O time de Tampa, os Buccaneers, né, eles vêm se qualificando, eles vêm passando por um processo de reconstrução firme, estarão com muitos desfalques na defesa, e isso pode ser um ponto positivo para o nosso ataque. Principais jogadores como o Quan Alexander, o Brent Grimes já não vão poder atuar, já estão até confirmados, se eu não me engano, como fora do jogo. Então é uma chance aí para o Giants tentar tirar o 0 do recorde da temporada, né, da estatística aqui. E aí na semana 5, voltando para casa, um jogo que na teoria seria fácil pelo que a gente vê do Chargers, né? A gente vai enfrentar o Chargers, o Philip Rivers parece que não engrenou ainda na temporada. E por que eu falo na teoria? Porque no papel a gente vê na tabela, o time perdeu as 3 primeiras semanas como nós, tem jogos difíceis, está numa divisão difícil, está passando por algumas reconstruções, mas se você analisar no papel, o time não é ruim. E por isso que eu disse que em teoria seria um jogo talvez um pouquinho mais simples, mas na prática ali dentro do gridiron, né, do campo, a coisa é diferente. Se o Philip Rivers se achar na temporada agora aqui na semana 4 e vir para a semana 5 com uma vitória conquistada, pode ser que ele dê um pouquinho de trabalho para o Giants também. Então, eu falei um pouquinho antes do Tampa Bay, é um adversário difícil,
porém também está sofrendo com muitas lesões, principalmente na parte defensiva. O Giants vai ter que tentar aproveitar disso. Eles têm desfalques na secundária, tem 2 desfalques importantes na linha de linebackers e é um momento importante. Acontece que a linha defensiva deles é muito forte e na nossa OL, a gente não pode considerar uma OL de NFL, então temos que ver o que vai ser feito para que compense, né, a falta de talento dela. E como o Giants fez contra o Eagles, eu acredito que deve repetir isso contra o Tampa Bay, contra o Chargers. É a forma que o Eli tem jogado, recebendo a bola, já lançando, né, rápido e aí que eu enfatizei um pouquinho atrás. Isso vai possibilitar erros, porque a defesa começa a não se preocupar com o jogo corrido, nem com leituras do quarterback. Então é só separar a linha defensiva, não precisa pressionar um pouco, manda levantar os braços. A linha de linebackers não precisa preocupar com rotas do corner, do running back, perdão. E simplesmente você para os jogadores em setores, torce para o Eli lançar um passe mais baixo e você estica os braços, você corta a linha de passe, possibilitando um erro, já que ele vai ter muito pouco tempo para ler onde está o posicionamento defensivo. Então, apesar de as críticas, ele está errando mesmo. O problema é que o próprio sistema vai favorecer mais erros assim dele, tá? Enquanto o Giants não tiver um jogo corrido suficiente para que possa deixar os linebackers atentos às vezes ao jogo corrido, vai ser complicado. E contra o Chargers é um adversário que tem talento, assim como o Giants, assim como o Tampa Bay, porém vive inconsistência dentro da temporada. Então é tentar aproveitar isso e tentar pressionar bastante o Philip Rivers para que, né, a gente não dê margem para que o nosso ataque possa complicar o jogo. A questão toda é essa. A nossa defesa toda vez tem que entrar para possibilitar que o ataque pontue, e quando não pontua ela tem que entrar para tentar dar outra oportunidade, e assim vai indo. O famoso enverga até quebrar. Então a expectativa é que as peças possam ir se encaixando. Então beleza, galera. Esse foi um bate-papo bem rápido mesmo, porque infelizmente a gente não conseguiu reunir aí todo mundo do site por diversos problemas que a gente já comentou com vocês. A gente espera que na próxima semana ou na outra a gente consiga juntar todo mundo. Também por causa desses probleminhas que a gente teve, a gente não sabe se vai conseguir lançar o vídeo da Cacau essa semana, mas não é por preguiça nossa, é que realmente aconteceram vários imprevistos aí com todo mundo, desencontros, vocês sabem como é, né? Trabalho, vida pessoal e tudo mais. Como infelizmente a gente não ganha vida, né? Com o site, a gente tem que dar prioridade para as outras coisas. Mas a gente tá aí dando o máximo de todo mundo, né? Todo mundo tá dando o máximo que pode para conseguir deixar o site mais atualizado possível. A gente tá criando novas colunas, a Cacau chegou aí com força total pro site. Então assim, a gente pede desculpas, mas a gente sabe que vocês entendem, né? Então estão junto com a gente aí desde o começo e sabem como é. Bom, é isso aí, galera. Foi um prazer falar com vocês de novo. Espero que no próximo podcast a gente volte falando de 2 vitórias do Giants, aí um início de recuperação da temporada. Valeu, um abraço e Go Giants! Então, um abraço para vocês, galera, foi um prazer participar com vocês aqui de mais um podcast. Um grande abraço, até a próxima. É isso aí, galera, valeu, vamos pro jogo, Go Giants, e mesmo na derrota tamo junto. Um abraço!